TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Estamos aqui nessa semana, cheio da presença de Deus. Por quê, queridos? A palavra de Deus fala que onde 2 ou 3 estão reunidos, a presença dele é real. E eu estou reunido com vocês que estão nos assistindo nesse momento, em tantos lugares, aqui ao redor da cidade de Petrópolis, onde pega a TVC, canal 16, onde chega, alcança através do YouTube, através do Facebook. Queridos, Deus é bom, a sua misericórdia é aquela que dura para sempre. Queridos, eu gostaria que você pudesse continuar nos mandando mensagens. Estou aqui com alguns nomes, alguns pedidos de oração, mas eu gostaria que você pudesse continuar mandando as suas mensagens, os seus pedidos, mas também conte o seu testemunho, sim, do que Deus tem feito na sua vida. Como é bom, nós podemos compartilhar de coisas boas, como a palavra de Deus que eu estarei compartilhando com você nesse dia. Então não deixe de mandar uma mensagem. Sim, manda uma mensagem do que Deus tem feito, dos milagres. Algumas vezes nós paramos e falamos assim, poxa, Deus não tem feito nada. Tem sim. Eu creio que Deus tem feito milagres na sua vida. Então, venha participar conosco, venha estar conosco através do seu testemunho. Eu vou estar aqui lendo o seu testemunho, do que o Senhor fez e tem feito na sua vida. Nós estamos aqui com alguns pedidos de oração, alguns nomes que têm chego pelo WhatsApp. A Renata e o Iago, pedido de oração pela Renata e Iago. Amanda, Isis Matos Oliveira Ferreira, oração por Marcelo, oração por Isaac, Gabriel, William, Vitória, Rafael, Malvina, Gabriel, Agnes, Pastor Jeremias, Pedro, Vitorino, Aldemir, Sheila, Simone, Aline Barbosa de Freitas, Rafael, Carlos Eduardo, por Leia, pelos comerciantes, claro, nós vamos estar orando aqui pelos comerciantes da cidade de Petrópolis, a família da Lucinete, Maria Clara, Marlon, Gabriel, Marcos, Vanderlei e tantas outras pessoas que eu sei que estão nos assistindo nesse momento. Então, queridos, nós vamos estar orando por essas pessoas. Eu gostaria que nesse momento você pudesse separar esse período de oração e me ajudasse nessa intercessão. Eu creio que muitos que estão nos assistindo nesse momento, talvez você não está passando por nenhum momento de enfermidade, ou por depressão, ou por dor, você está bem. Eu louvo a Deus pela sua vida, que o Senhor tem te guardado, o Senhor tem te protegido. Mas eu quero te convidar a se unir comigo nesse momento, para que nós possamos estar orando por cada vida, por cada nome que nós mencionamos nesse programa. Então, queridos, feche os seus olhos, me ajude em oração. Senhor Deus amado e querido Pai, Senhor, eu gostaria que o Senhor, ó Deus, junto com tantas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, ó Deus, que também estão orando, que também estão clamando, ó Deus, por essas vidas e por tantas outras, ó Pai, que nós não conhecemos e o nome não está nessa relação. Senhor, eu creio que Tu és Deus de milagre. A Tua palavra nos promete, ela afirma que todas as nossas enfermidades já foram levadas na cruz do Calvário. Nós cremos no poder da cruz. Nós cremos, Senhor, no sacrifício a qual o Senhor fez na cruz do Calvário. Então eu quero clamar a Ti nesse momento. Senhor, entra com providência. Aqui há pedidos, ó Pai, de pessoas que estão passando por depressão. Senhor, nós sabemos que essa tem sido uma das grandes enfermidades desse tempo, a depressão. Mas o Senhor cura a depressão. Nós sabemos, ó Deus, que há pessoas na Bíblia que passaram por momentos de depressão, como Davi. Mas o Senhor, ó Deus, resgatou, o Senhor curou, porque ele confiou no Senhor.
Então, Pai, que essas pessoas que estão passando por depressão, que eles possam confiar em Ti. Saber que Tu és o Senhor, saber que o Senhor, ó Deus, é aquele que pode, nesse momento, estar mudando o quadro a qual eles se encontram. Eu também quero orar, ó Deus, por aqueles que estão passando por enfermidades físicas. Sim, Pai. Quantas pessoas? Câncer, hepatite, bronquiolite, problemas renais e tantas outras enfermidades que muitas vezes o médico diz que não há jeito, não há cura. Mas, Senhor, nós estamos apresentando a Ti. Por quê? A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor ainda, nós ainda sendo formado no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e nos chama pelo nosso nome. O Senhor já nos conhece, Senhor. O Senhor, ó Deus, não está preso nesse tempo cronológico, porque o Teu tempo é o Kairos, então o Senhor conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. E nós clamamos a Ti, a esse Deus que Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. Senhor, Tu és médico sobre todos os médicos. É o Senhor, ó Deus, que dá sabedoria ao médico, ó Deus, para que ele possa dar consultas, para que ele possa, Deus, tratar de algumas enfermidades. Então, Pai, cura essas pessoas. Senhor, eu profetizo a cura, Senhor. Eu profetizo milagre nesse momento, na vida de cada pessoa que está nos assistindo. Pai, visita, Deus, o leito dessa pessoa, Deus, que está nesse momento em um hospital, Pai. Oh, xarabassuriantas. Pai, em nome de Jesus. Senhor, Tu és poderoso. Tu és libertador. E eu creio, ó Deus, no poder que há no nome de Jesus. Então visita agora, Senhor. Ó, Espírito Santo. Visita todas essas pessoas, ó Pai, que estão nos assistindo. Senhor, toca, Senhor Deus, toca. Ó Deus, nesse momento, ó Deus, aonde está essa enfermidade? Senhor Deus, aonde está alojada essa infecção? Senhor, restaura, Deus, esse órgão, ó Deus. Pai, que para os médicos, ó Deus, já não há mais como ser restaurado. Reverte, Deus, a enfermidade, reverte, Deus, e traz a cura. Pai, em nome de Jesus. Eu oro também, Deus, por aquelas pessoas, ó Pai, que estão passando por crises familiares. Senhor, quantos lares, ó Deus, têm sido destruídos? Quantas pessoas, ó Pai, por falta de entendimento, por falta de sabedoria, ou até mesmo por algumas situações, ó Pai, envolvendo dependência química. Senhor, em nome de Jesus, Pai, restaura os lares. Entra com poder e graça, Deus, ó Deus, alcançando cada família agora nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Deus, estar presente nesses lares. Ó Pai, restaurando o amor dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Ó Pai, do marido com a esposa, da esposa ao marido. Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa, Deus, estar manifestando o Teu poder sobre essas vidas. Pai, eu creio, Deus, no milagre. Eu creio na restauração. Eu creio, Senhor, que o amor, ó Deus, ele é um dom, mas ele é um fruto que pode ser cultivado e restaurado. Então, Pai, faça um milagre, ó Deus, na vida dessas pessoas. Essas famílias, ó Deus, que choram. Essas famílias, ó Deus, que não têm paz. Esses lares, ó Deus, que estão destruídos. Restaura, ó Deus, esses lares, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, também eu quero orar, ó Deus, por aquelas pessoas que estão desempregadas. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que é um número muito grande, Pai, de pessoas desempregadas. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abra portas de emprego. Senhor, abençoa também, Deus, os comerciantes, os empresários, Senhor, que são geradores de emprego. Pai, em nome de Jesus, Senhor, dê a eles a sabedoria, dê a eles, ó Deus, ó Pai, motivação, Deus, para vencer os momentos difíceis, ó Pai, para que possa continuar gerando emprego, para que possa, Pai, continuar, Deus, gerando, ó Deus, emprego para que essas pessoas, ó Deus, possam manter as suas famílias. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Oramos também, Senhor Deus, por todos os comerciantes, não somente os da nossa cidade, os empresários. Pai, visita cada um nesse momento, Senhor. O Senhor sabe do que eles têm passado. O Senhor sabe das suas dificuldades e limitações. Mas Tu és Deus. E quando nós colocamos, ó Deus, a nossa confiança no Senhor,
milagres acontecem. Então o Senhor manifesta o poder e graça sobre a vida dessas pessoas. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. E eu creio, Senhor, que teremos testemunho dessa oração feita neste dia. Eu creio, ó Deus, que pessoas, ó Deus, conseguirão levantar e glorificar o teu nome e dizer: o Senhor abençoa a minha casa, o Senhor abençoa a minha família, o Senhor abençoa a minha vida. Assim eu te louvo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Receba essa oração. Essa é a oração da fé. Essa é a oração que transforma. É a oração em nome de Jesus. Não é em nome do pastor Adilson, ou em nome de qualquer outra pessoa, mas é em nome daquele que é redentor, aquele que vive e reina para todo sempre. Então creia no poder da oração, creia no milagre. Eu tenho certeza que Deus, nesse momento, Ele está entrando com providência, Ele está abençoando a sua vida. Queridos, vamos para a palavra. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra muito conhecida, uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, fala sobre o filho pródigo. Eu creio que você já conhece, você já ouviu, né, essa mensagem. Acredito eu que muitas vezes, né, em algumas interpretações, algumas visões, mas a palavra de Deus ela é viva. Interessante que se você ler essa palavra hoje, mas ler ela amanhã, talvez Deus fale com você de uma outra forma. Por quê? Porque ela é viva. A palavra de Deus ela é viva e ela sempre está trazendo, né, algo, né, para que nós possamos ter vida, para que nós possamos ter esperança, para que nós possamos ter paz. Então vamos ler? Lucas capítulo 15, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarropas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem, e eles têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-te como um dos teus empregados. Interessante essa ilustração que muito nos ensina. E eu quero chamar a atenção quando aqui no versículo 17 a palavra diz assim: caindo em si. Interessante que aquele jovem, mesmo dentro de casa, mesmo dentro da cobertura do pai, mesmo com todas as orientações que o pai veio dando a ele ao longo da sua vida, mas ele estava fora de si. Aquele jovem, ele não estava pensando, né, dentro de um pensamento que fosse trazer um crescimento, ou um pensamento que realmente pudesse trazer algo de bom, mas ele estava vivendo um sonho. Interessante. Eu gosto muito de filmes. Eu sei que você também, eu acredito que muitos que nos assistem nesse momento gostam de filme, de uma novela, de um seriado. Eu também gosto. E quando nós assistimos um filme, ou até mesmo quando nós lemos um livro, nós nos transportamos para aquele local. Nós viajamos junto com aquela história. Mas nós sabemos que aquilo tudo é algo fictício, é algo que é uma fantasia, é uma história que nós sabemos que nem os atores eles conseguem
na sua vida real, viver aquela história que eles estão ali atuando. Mas você sabe que há muitas pessoas que pegam nessas histórias, esses filmes, e querem viver como uma verdade. E vivem o mundo do sonho, o mundo da ilusão. E isso acontece muito quando nós somos jovens. Eu também já fui jovem. Eu já fui adolescente. Então eu sei o que é isso, eu sei o que é viver esse mundo de sonho. Mas há pessoas que parece que elas custam acordar desse sonho e ver a realidade. A realidade da vida que não é muitas vezes bonita como mostra nos filmes. O céu sempre azul, né, o mar lindo e calmo, né, aquelas grandes festas, aqueles grandes momentos de felicidade. Mas eu quero nesse momento trazer uma reflexão. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está o seu comportamento mediante ao dia a dia, a realidade da nossa sociedade, do mundo? Aquele jovem, dentro desse contexto, ele vivia essa ilusão. E ele foi atrás dessa ilusão. Ele foi atrás de manter aquela ilusão através do que ele tinha ganho do seu pai. Mas quando ele chega no final, né, quando ele chega no final, ter gasto todo o seu dinheiro, ou seja, no fundo do poço, ele caiu em si, ele acordou. E ele lembrou que, com seu pai, debaixo da orientação do seu pai, ele tinha ali prazer, alegria, paz e tantas outras coisas que talvez, né, naquele momento do sonho, ele foi se perdendo. E eu quero fazer uma reflexão sobre esse caindo em si. Eu busquei um significado, entre tantos significados, eu encontrei um que diz assim: cair em si é reconhecer o erro ou a imprudência depois de ter se iludido com algo. Ou seja, viver uma ilusão. Foi o que aquele jovem ele estava vivendo. Mas podemos chegar à conclusão que aquele jovem, ele errou em sua decisão, ele foi imprudente. Queridos, e quantas vezes nós somos imprudentes? Não é verdade? Errar, nós erramos, sim, nós falhamos. O erro é algo do ser humano. Nós somos imprudentes. E ele estava vivendo uma ilusão. E às vezes nós também estamos vivendo uma ilusão. Será que você está vivendo uma ilusão? Para refletir, como é que está a sua vida hoje? Né? Mediante a sociedade, mediante a sua família, mediante os seus relacionamentos. Porque, como eu falei aqui, há pessoas que parece que não saem da adolescência. A idade avança, 40, 50 anos, mas ainda vive como um adolescente, como um jovem, tendo atitudes irresponsáveis, tendo atitudes erradas, vivendo ilusão. E o que leva uma pessoa a errar como esse jovem? Queridos, primeiro, quando nós não ouvimos. Eu tenho falado muito aqui, em algumas mensagens, que ouvir é diferente de escutar. Escutar, tu escuta um passarinho, tu escuta um barulho, tu escuta uma buzina, escuta um carro passando, mas ouvir é ouvir com entendimento. E aquele jovem, ele não ouviu mais o pai. Chegou um momento que ele quis o que era dele, né? De alguma forma ele se rebelou contra o pai e falou: pai, não, me dá o que eu tenho que eu vou embora. Ou seja, eu não quero mais estar debaixo da sua orientação, não quero mais estar debaixo da sua cobertura. E o que acontece quando nós tomamos essas decisões? Né? Queridos, quando nós tomamos essas decisões de nós não querermos mais ouvir, a nossa tendência é errar mais. Porque a própria palavra diz que nós, na multidão de conselhos, há sabedoria. Sim, há sabedoria, queridos. E muitas vezes isso acontece, por quê? Porque nós nos achamos autossuficientes. Você sabia que muitas pessoas estão em depressão porque se acha autossuficiente?
Porque quando, talvez o sinal da depressão começou, as situações que não conseguiam ser resolvidas, muitas vezes nós não buscamos ajuda. Nós não queremos ajuda. Nós se achamos autossuficientes. E, queridos, todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos, de alguém que possa estar orando. Não é o que nós fazemos quando nós vamos num terapeuta, num psicólogo, num psiquiatra, num médico, Nós ali esperamos o quê? Encontrar um ouvido para falar aquilo que está no nosso coração, para desabafar. Mas por que nós não procuramos isso antes? Antes de chegarmos à enfermidade, antes de chegarmos a uma depressão? Queridos, nós precisamos de ajuda, sim. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda. Nós precisamos de ter pessoas ao nosso lado para que nós possamos abrir o nosso coração. Então, um dos grandes erros desse jovem foi esse. Essa autossuficiência, esse não querer ouvir. E quando isso acontece, queridos, nós estamos fadados ao erro, estamos fadados à derrota, a irmos para o fundo do poço. Mas aquele jovem também achou que o que ele tinha materialmente era suficiente para viver feliz. Para, agora eu tenho dinheiro, eu compro o que eu quero, vou aonde eu quero, faço o que eu quero. Mas, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós temos esse pensamento, essa forma de pensar, nós passamos a acreditar que coisas são mais importantes do que pessoas. Eu conheço quantas pessoas que são abastadas financeiramente, mas são pessoas tristes, são pessoas emocionalmente desequilibradas, porque acha que os seus bens são suficientes. Querido, não é suficiente. Nós precisamos de ter relacionamentos com pessoas. Nós precisamos ter amigos, nós precisamos ter pessoas que nos ajudem na caminhada. Pessoas são muito importantes. Então, eu quero te motivar nesse dia a valorizar as pessoas que estão ao seu redor. Conselho, Eu lembro que na escola, quando criança, tínhamos uma frase que dizia o seguinte, Conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. Eu não sei quem criou essa frase, mas é uma frase mentirosa, porque o conselho sempre é bom. O conselho, queridos, vindo de uma pessoa que te ama, que quer o seu crescimento, é algo bom demais. Então eu quero convidar a você nesse dia a rever a sua forma de pensar. A própria Bíblia, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala que nós precisamos buscar uma pessoa justa, confessar os nossos pecados para sermos curados. Ali não está falando de salvação, ali está falando sobre de quê? Cura da alma. Nós precisamos de ter alguém para abrir o nosso coração, sim. Então procure uma pessoa para abrir o seu coração. Eu tenho certeza que há tantas pessoas justas, São pessoas que não vão sair falando dos teus segredos, falando das suas mazelas, porque nós precisamos confessar os nossos pecados, confessar as nossas mazelas para alguém, porque isso deixa a nossa alma mais leve. Então, o erro desse jovem foi esse. Um dos erros, Foi achar que o material era suficiente. Ter bens era o suficiente, trabalhar é o suficiente, ter um lindo carro é o suficiente, ter um bom emprego é o suficiente. Não é, queridos. Precisamos de pessoas, precisamos de amigos, precisamos de pessoas que andem ao nosso lado, pessoas que nos amem. Nós precisamos também amar. Mas aquele jovem também, ele viveu essa ilusão, esse erro dele. Queridos, como eu falei no início, assistir um filme, vivenciar aquilo, eu sei que é bom. E quantas vezes nós choramos, rimos, ficamos até com raiva de algumas situações que nós assistimos nos filmes. Mas aquilo ali é uma ilusão, aquilo é uma história, aquilo não é verdade. Então nós não podemos pegar aquele contexto e trazer para a nossa vida e aplicar na nossa vida como uma verdade, não. Aquilo é uma história, queridos. E nós precisamos entender o que passa ao nosso redor. Nós precisamos realmente acordar dessa ilusão.
Nós precisamos, queridos, dar volta por cima e saber que Deus tem o melhor para cada um de nós. Saber que a realidade muitas vezes é difícil, sim, mas nos faz ser pessoas mais fortes. É como quem faz musculação, né? Quem faz musculação vai lá, pega peso, as fibras musculares elas rompem, mas quando elas são restauradas, elas vêm mais fortes. Ela se torna maior. E a nossa vida é assim. Quando nós passamos por momentos difíceis, queridos, quando nós passamos por momentos de luta, de adversidade, nós precisamos fazer com que esses momentos não nos paralisem, mas nos façam mais fortes. E Jesus aqui, ele deixa aqui, né, dentro desse contexto, dessa parábola, alguns ensinamentos. Primeiro, nós podemos estar vivendo uma ilusão. Você pode estar vivendo uma ilusão. E se nós não acordarmos a tempo, queridos, podemos, como aquele jovem, irmos ao fundo do poço. Mas Jesus, querido, sempre tem uma palavra de vitória, sabe por quê? Ele, como aquele pai, ele está de braços abertos. Por quê? Porque talvez você já chegou nesse final do poço. Talvez você já perdeu tudo. Talvez você perdeu seu emprego, perdeu sua família, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, ainda há esperança. O nosso Cristo é aquele que nos restaura. E tu sabe o que eu também aprendo com a história desse jovem? Ele se tornou uma pessoa mais forte. Sim, perdeu tudo sim, mas ele reconheceu o seu erro. E nós precisamos aprender a reconhecer os nossos erros. Nós precisamos aprender, queridos, a dar volta por cima. E eu tenho certeza que você, mediante ao momento que você está passando, isso vai te fazer ser mais forte, você vai dar a volta por cima e em Cristo Jesus você vai encontrar a saída. Você vai encontrar o meio para que você possa dizer: Jesus me abençoou e hoje eu consegui vencer. Quero dizer uma coisa para você. O Senhor, Ele quer ver você como um filho amado, um vencedor. Mas é muito difícil Ele te ajudar quando você não consegue ouvi-lo. Intimidade, queridos, não é você falar com Deus, é você ouvir Deus. Então eu quero convidar a você, eu quero te motivar nesse dia a buscar a presença do Senhor. Eu quero te motivar a você sair desse estado de depressão. Eu quero te motivar a você acordar para essa realidade, que muitas vezes não é bonita, mas eu tenho certeza que Deus vai te fazer vitorioso em nome de Jesus. E eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento, ó Deus, há milhares de pessoas nos assistindo. Ó Deus, ao redor do mundo, Senhor Deus, pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, pessoas, ó Deus, que um dia foram abastadas, pessoas que um dia, Deus, tiveram posses, pessoas, ó Deus, que um dia tiveram saúde e talvez hoje estão como esse jovem no fundo do poço, mas o Senhor é bom. E eu tenho certeza que nesse momento o Senhor está mudando o quadro dessas pessoas. Eu creio que nesse momento, ó Deus, o Senhor está fazendo, ó Deus, com que essa dor, esse momento de perca, ó Deus, se torne, ó Deus, uma ferramenta para levá-los à vitória, para que eles possam dar a volta por cima, para que eles possam aprender o que não fazer. E dessa forma, Deus, eles vencerem. Dessa forma, Deus, eles serem pessoas que possam dizer: eu venci em nome de Jesus. Então, Senhor, visita cada um agora nesse momento, visita os seus lares, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que essa mensagem, ela possa trazer ânimo, ela possa trazer força, que essa mensagem, ela possa trazer vida para você nesse dia. E eu quero motivar a você a compartilhar essa mensagem. Compartilhe, sim, dê o seu like, vai no YouTube, dê o seu like, né? E compartilhe com o maior número de pessoas possível. Seja a boca de Deus, um profeta para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que, como esse jovem, estão caminhando para o fundo do poço ou já estão no fundo do poço. Amém, queridos? Eu quero deixar um grande abraço para você. Eu quero desejar a você um excelente final de semana.
Que Deus abençoe a você e toda a sua família. E eu te aguardo até o próximo programa. Um grande abraço, Deus abençoe, que o Senhor Jesus se manifeste na sua vida de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, Deus abençoe. TVC, a TV do Correio da Manhã.